Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 25, versos de 1 a 35. Todos encontraram? Assim diz a palavra do Senhor a partir do verso de número 2. Havia um homem em Maom, que tinha as suas possessões no Carmelo, homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail o nome de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi, no deserto, que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhe disse: Subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuís tenha paz. Tenho ouvido que tem tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhe fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias em que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão. Achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, pois viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Queridas, prestem bem atenção. Nessa época era costume, enquanto você tem os pastores contratados pelo dono das ovelhas, para que eles permaneçam com as ovelhas, era costume você ter ali, como é que a gente pode pegar um termo hoje? Você imagina um flanelinha, tá? Um flanelinha, aquele indivíduo que não está a serviço da prefeitura, mas está ali, ele é o dono da rua, ele é a autoridade ali na rua. Então ele fica ali olhando e você percebe que ele não tem ali aquele colete, não tem ali a cartelinha, porém, você bate o olho nele e você vê que há 50 anos é ele que toma conta ali daquela rua. Então é natural que você pare o carro ali e no final, você querendo ou não, mas naturalmente nós fazemos isso, nós damos aquela gorjetinha. Esse era o trabalho dos homens de Davi, tá? As ovelhas eram de Nabal, Nabal tinha seus contratados, mas era comum naquela época que alguns homens ficassem auxiliando, observando para que não houvesse nada de errado aquelas ovelhas. Por isso que, terminado esse momento, esse tempo longo que as ovelhas ali ficaram, é que Davi manda os seus homens irem até Nabal e relatar. Olha, eles chegaram, ficaram ali, passaram o tempo que foi, ficou tudo bem, dormiam, acordavam, meus homens ajudaram na segurança e no trato. Então agora, se puder nos auxiliar, tá, nós agradecemos. Deu para entender? Esse é o contexto. Prosseguindo, verso de número 9. Chegando, pois, os moços de Davi e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então, os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas essas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, ou seja, mulher de Nabal, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar a nosso Senhor, porém estes disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons,
e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está, de fato, determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então Abigail tomou, a toda pressa, 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e o pôs sobre os jumentos, e disse a seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém, nada disse a ela a seu marido. Qual que é o nome do cabra? Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia, encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou o mal por bem. Faça a Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras de tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva a meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa as transgressões da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida dos teus inimigos, este a arrojará, como se atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue, que sem causa vieres a derramar, e o teres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e bendita seja tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizeste mal, se tu não te apressares e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal, até ao amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então, Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Meus irmãos e minhas irmãs, recentemente tenho passado por um momento maravilhoso da minha vida. Minha mãe aposentou-se e agora mora conosco lá na minha casa.
E eu digo que é um momento maravilhoso porque, para mim, é um privilégio poder tomar conta da minha mamãe, ela que tomou tanto conta de mim. Vocês olharam a Tamires ali, o Pedro que estava tossindo, essa tossezinha, quem tem vontade logo de dar 2 litros de xarope. Cada um fica lembrando do xarope que está no seu armário, na sua caixinha de remédios, né? Pedrinho agora dormiu, coisa mais fofa desse mundo. Eu ficava assim com a minha mãe. Era exatamente desse jeito. E hoje eu tenho um privilégio, uma bênção que Deus me deu de ter minha mãe em casa e poder tomar conta da minha mãe naquilo que é possível, que ela não deixa. Como ela tem 68 anos, ela não deixa não, ela faz piaça, briga, não está nem aí. E lá em casa é interessante porque são 3 faixas etárias distintas. Minha mãe com 68, a minha filha vai fazer 9, Gleice com 16 e por aí vai. E digo para vocês que tem sido maravilhoso, porque como é bom acompanhar de perto as etapas da vida. Às vezes nós não acompanhamos porque não temos tempo. Na pandemia eu fiquei esse tempo, né, naquele momento de lockdown, que a gente não podia sair, etc. Eu comecei a ver minha filha tendo aula online. E me caiu a ficha de que eu não participei de muitas coisas da infância dela. Saía de manhã cedo, voltava final do dia, não acompanhei. Eu fui redescobrindo a minha filha dentro de casa. Eu ficava imaginando, meu Deus, como ela é tão esperta, né? Meu Deus. E aí depois fui me sentindo culpado, né? Já que eu não estou em casa, então ela puxou tudo da mãe. Eu ficando em casa agora, bobear, vou até estragar, quer ver? Tem que arrumar alguma coisa para fazer na rua para não estragar, atrapalhar o processo. E agora nós somos 4 lá em casa, e no mês de janeiro para fevereiro a dificuldade. Condensar 68 anos de vida de Dona Joana em 2 portas de armário e uma cama. Como é que faz isso? Casinha piquititinha, como é que faz isso? Todavia, agradecendo a Deus que a gente tem um tetinho em cima da nossa cabeça, dá para ficar todo mundo juntinho. E mesmo todos se amando, esse clima maravilhoso, e Stephanie quer maquiar a avó, quer brincar com a avó, quando ela vê que a chapa vai esquentar na sala, ela corre para o quarto, vai procurar uma salvaguarda da vovó. A vovó lembra até esses magistrados que gostam de defender todo mundo. Lá em casa ela tem até um apelido, né? A Stephanie já correu para Brasília, daqui a pouco ela vai voltar dizendo que foi liberada, está tudo certo, etc. e tal, né? Aí daqui a pouco ela vem, quando tem que comer, volta para a sala. É só na minha casa que é assim, gente? Não, né? Não, só muda o RG e o CPF, né? Mas o modus operandi é eterno, né? O que não pode na casa de vovó, né? Agora lá em casa, o que não pode no quarto de vovó? Dentro desse contexto de gratidão a Deus por ter sido criado muito perto pela minha mãe, meu pai trabalhava o dia todo, tadinho, não teve tanto tempo e não tinha mobilidade que eu tenho hoje, de eventualmente passar mais tempo em casa do que ele. Eu fiquei me perguntando o que eu traria para vocês nessa tarde. E os pensamentos são óbvios. Nós ficamos 2 anos em pandemia, primeiro culto da federação pós-pandemia feito na nossa igreja. Vamos falar sobre esse tema, né? Comunhão, estarmos juntos, coisa boa. Mas esse período com a minha mãe lá em casa tem me trazido muitas memórias. E eu digo a vocês que se minha mãe não tivesse feito de tudo para me fazer um homem, eu não teria condições hoje de recebê-la na minha casa, eu não teria condições de ser casado com a mulher que eu sou, eu não teria condições de ter a filha que o Senhor me deu. Não teria. Porque uma das coisas que minha mãe sempre teve em mente, e que a minha avó passou para minha mãe, a minha mãe passou para mim, é o tempo todo pensar no amanhã. Não tem a ver com ansiedade não, tá? Não, esquece, não é essa coisa terrível que é a ansiedade, não. Mas o tempo todo pensar no amanhã. Você hoje tem, amanhã você pode não ter. O que você vai fazer? Você hoje não tem, amanhã você vai querer ter. O que você está fazendo hoje? O tempo todo pensando no futuro. E eu quero trazer uma palavra para as irmãs, nesse dia de hoje,
que talvez, ela não seja tão relevante, tá? Para algumas. Talvez não seja. Mas essa palavra que eu trago para vocês é uma reflexão sobre as suas filhas, sobre as suas netas, sobre os seus filhos e sobre os seus netos. Para nós que estamos aqui, tá? Constituídos como federação, Igreja Presbiteriana, esse jogo aqui já está todo jogadinho. A Bíblia, a nossa única regra de fé é de quê? Aí, ó. Qual o fim principal do homem? Glorificar a e fazer o quê, gente? Aí, ó, tá tudo certo aqui. Mas está tudo certo aqui. Mas e com aqueles que aqui não estão? Daqui a 20 anos, todos nós estaremos aqui? Daqui a 30 anos, como é que vai ser o culto da federação? No aniversário de 111 anos da federação. Quem vai fazer a abertura? Quem vai fazer a acolhida? Quais serão aquelas que trarão as bandeiras? Teremos o mesmo número de bandeiras? Teremos mais? Teremos menos? Teremos bandeiras? Teremos pessoas para trazer as bandeiras? Vai ter Igreja da Tijuca para poder receber federação em algum aniversário? Estão percebendo? Para nós está tudo bem. Para nós está maravilhoso. Mas daqui a 10 anos vai estar como está agora? Não estou sendo pessimista não, tá, gente? Mas vamos pensar um pouquinho daqui a 10 anos. Quando nós tínhamos ainda a data para a jubilação, eu fazia cálculos pensando nos meus 70 anos. Como estará o mundo quando eu tiver 70 anos? Agora não tem mais uma idade certa para a jubilação. Como estará o mundo daqui a 28 anos? Qual vai ser a igreja que vai brigar para eu me jubilar porque eu já vou estar velhinho? Eu tinha um presbítero, meu querido irmão Rubens Machado, saudosa memória, que eu dizia para ele, eu falava com ele, toda vez que a gente se encontrava: Rubens, você não pode morrer enquanto eu não me jubilar. Porque quando eu me jubilar, vamos fazer um culto, talvez bonito, no domingo. Na segunda-feira eu vou lá na sua casa em Piratininga e vou contar todos os bastidores do drama que foi a minha jubilação. E o Rubens dizia: eu não vou aguentar até lá. Não, vai sim, cara, vai sim. Eu vou escrever num diário todos os bastidores da minha jubilação que eu vou querer contar para você. Ele se foi. Deus o levou. E como estaremos nós daqui a alguns anos? Minhas irmãs, vocês estão aqui presentes. Quero dar a vocês algumas estatísticas. As mulheres correspondiam, em 2019, a 52,2% da população residente no Brasil. O que significa que as mulheres, em 2019, elas compunham um número de 109,4 milhões de pessoas do sexo feminino. Nessa época ainda era sexo feminino, quem nascia mulher mesmo, tá? No Brasil. 109,4 milhões. Ou seja, em 2019, o número de mulheres já era maioria. As mulheres também são a maioria entre a população idosa. As mulheres correspondem a 56,7% da terceira idade no Brasil. Mulheres que estavam trabalhando, era o número de 45,8% no terceiro trimestre de 2020, segundo o IPEA. A mulher tem maior expectativa de vida e maior mortalidade. Aliás, a maior expectativa de vida é feminina. E mortalidade de jovens é masculina. Ou seja, as mulheres
têm mais possibilidades e ficam mais velhas. Os homens, quando chegam na juventude, a probabilidade de morrerem é muito maior do que a mulher. De acordo com o IBGE, as mulheres vivem, em média, 7 anos a mais do que os homens no Brasil. Motivo pelas quais as mulheres vivem mais do que homens no Brasil: a expectativa de vida passou de 76,3 para 76,6. Aumento, segundo o IBGE, fatores: aumento da condição socioeconômica, aumento do acesso à saúde, melhoria do saneamento básico em locais onde vivem mulheres, melhoria da educação, etc. Isso em 8 de março de 2021. Na população com 25 anos ou mais, 19,4% das mulheres tinham nível superior. Homens, 15,1%, ou seja, população com 25 anos ou mais, a maioria que tem curso superior hoje é composta de mulheres. Mas as mulheres se mantêm nos últimos anos cada vez mais com maior grau de instrução. Em 2012, eram 14% das mulheres com ensino superior e 10,9% dos homens. No resumo, as mulheres são maioria na população brasileira, são maioria entre os idosos, são maioria entre os aposentados. As mulheres representam quase a metade do mercado de trabalho formal, vivem 7 anos a mais do que o homem, têm melhores condições socioeconômicas, mais acesso à saúde, saneamento básico, educação e hoje já são maioria no ensino superior. Estes dados e estas estatísticas são as oficiais, tá? Isso para nós é motivo de gratidão? Claro. É um motivo de vitória? Claro. Quem dera se na época da minha avó os índices fossem esses. Quem dera se na época da minha mãe os índices fossem esses. Agora preste atenção. Com tantos avanços no universo feminino, e graças a Deus por isso, por que o aumento? Por que o aumento da infelicidade entre as mulheres? O sexo feminino possui um risco quase 2 vezes maior de desenvolver depressão, de acordo com a revista Saúde, em 2019. De acordo com o INPD, mulheres têm 40% mais chances de sofrer transtornos mentais. Brasil lidera ranking de transtorno de ansiedade e depressão. Infelizmente, as mulheres são maioria. Apesar de ser menos conhecido do que outras condições do mesmo tipo, como esquizofrenia e transtorno antissocial, o borderline é muito mais comum e atinge ao menos 1,6% da população brasileira. E desses 1,6% da população brasileira que sofre de síndrome de transtorno de personalidade borderline, 75% desses 1,6% são compostos de mulheres. Se as condições melhoraram, se hoje a vida é melhor, e cada vez mais ela é melhor para as mulheres, por que a infelicidade aumentou? Nós vivemos nos novos tempos um grande ardil, uma grande armadilha. Mulheres hoje estão escravizando as próprias mulheres. Se lembra daquela cantora Adele? Lembra dela? Rapaz, Adele, uma cantora maravilhosa. Você queria fazer uma mulher feliz, era dar uma taça de vinho e botar a Adele para tocar. Estava resolvido aquele dia. Para os homens, quem assistiu 007 Skyfall, abertura, Adele, maravilhosa. Mas a Adele foi cancelada. A Adele não pode mais falar. Teve shows cancelados, porque disse que mulher só é mulher se nascer com vagina. Ela não pode mais fazer show, porque o pessoal vai protestar. E quem está cancelando a Adele?
Mulheres. J.K. Rowling, a escritora do Harry Potter, coitada, foi se manifestar contrária a uma lei que existe lá na terra dela, que pessoas, né? Eu nem sei mais qual é a terminologia antes de hoje. Na minha época, acho que são trans, né? Homens querem ser mulheres. Então, esses indivíduos que ainda não passaram pelo que eles chamam de cirurgia de aspas, correção, aspas, de gênero, ou seja, indivíduos, né, fantasiados de mulher, mas ainda com sexo masculino, genitália masculina, uma lei que diz que esses homens, se forem presos, devem ficar em presídios femininos. E aí ela disse, eu sou contra isso aí, porque eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que aconteceu? Harry Potter fez 20 anos. Não chamaram a mulher, porque disseram que ela é homofóbica. CEO da Warner, mulher. Não chamou a escritora do livro. Estão percebendo? Como é que agora o ardil é a própria mulher cancelar a própria mulher, dizendo que está fazendo isso em prol de quem? Das mulheres? Tem outros exemplos aqui, ó. O último, Nora Vincent, autora de um livro chamado Self-Made Man, percebeu uma coisa que era fato. Sabe o que a Nora Vincent fez? Ela fez o seguinte, ela resolveu passar um ano como homem. Se você digitar Nora Vincent, não digita agora não, tá? Continua aqui. Mas, se você digitar em casa, né, com cuidado, tal, Nora Vincent, com H no final, Nora com H e Vincent, você vai ver que o rostinho dela, a compleição dela, nesse tempo, ela ficou igual um homem. Um homem bonito, um cara shed, barbinha cerrada, cabelão, ombro largo, tempo todo engravatado. Passou um ano. E ela escreveu um livro para poder provar o seguinte, que a vida do homem era mole. Difícil é ser mulher. E lá foi ela viver como homem um ano, para poder comprovar a sua tese. Ela é de uma época onde, pelo menos, as pessoas viviam para poder escrever de próprio punho, testemunhar o que passaram. Depois de um ano, ela percebeu o seguinte, 80% dos moradores de rua são homens, 94% dos acidentes de trabalho são homens, 92% das vítimas de homicídio são homens, se aposentam 5 anos depois, expectativa de vida de 7 anos a menos. E sabe o que ela termina no seu livro dizendo, sabe o quê? Esqueçam essa história de equiparação. Esqueçam. Ser homem é horrível. Ela viveu um ano, salvo o melhor juízo. Irmãs, se esse texto aqui fosse nos dias de hoje, a história seria outra. Se Davi, fosse o flanelinha, tomasse conta de todos os carros da Localiza, que pararam tempo em um local no bairro dele, porque a Localiza estava fazendo uma obra no seu hangar, e aí essa obra durou 3 meses, e os homens de Davi ficaram ali olhando todos os carros branquinhos, placa de Curitiba ou Minas, tudo no esquema ali, tal. Olhou tudo, ninguém pegou carro nenhum, ninguém roubou os próprios trabalhadores da Localiza, ficou tudo ok. 3 meses depois, os carros voltam para o novo hangar da Localiza, ficou tudo certo. E aí Davi manda 2 encarregados ir lá falar com a administração o seguinte, nós auxiliamos, ficou tudo maravilhoso, tem como contribuir lá para o nosso bairro, que a gente tem coisa para fazer lá também? É possível? E a resposta do dono, não vou falar Localiza, que eles não patrocinam aqui a federação, então, se a resposta do dono da concessionária, se a resposta dele fosse a que ele deu aqui, né? Quem é Davi? Quem é Jessé? Ele diz que não conhece Davi, mas sabe até quem foi o pai de Davi, Jessé. Quem é ele? Como é que eu vou tirar do meu para alimentar ele? Vale nada! E os homens chegam para Davi e dizem, Senhor, olha,
Nós vamos aqui dar play, tá? Para o senhor ver que foi ele, tá bom? Vou dar play aqui, ó. E Davi ouvisse. Você lembra da história? 400 homens, espada na bainha. Vambora. A mulher soube. A mulher foi, parou um mercado desse e disse, pelo amor de Deus, vocês podem encher aí para 40 carrinhos, vai enchendo de tudo, passa na gôndola, faz assim, ó. Vai levando na frente, porque quando ele for descer, que ele for ver aquele cortejo de carrinho, pode ser que ele já refreie o ímpeto. E aí ela chega e fala com Davi, Davi, olha só, você me desculpa, aquilo ali não vale nada, é um baita do muquirão, também está todo enrascado aí, está com processo até dizer chega, um dia essa padrinhamento justiça vai acabar, mas agora é o que tem, ele está vivo, fazer o quê? É o pai dos meus filhos, etc. Mas não tem nada a ver com isso, os homens também não têm. O que Davi disse para ela, você se lembra do texto? Que bom que você veio, no resumo, porque se você não viesse, até o amanhecer do dia, não ia ficar nada do sexo masculino nas terras de Nabal. Você consegue imaginar 400 homens chegando? É cachorro? Vira! É macho? Mata! Não vai... Você está rindo? Você está rindo, é? E olha que hoje a gente vive uma sociedade que protege animais, né? Imagina isso. Agora você pode rir, ele olha, esse mamão é mamão macho? Mata! Nada que for macho vai ficar vivo na terra de Nabal. Porque para Davi, nesse acesso de ódio, que não tem nada a ver com ser segundo o coração de Deus, aqui não, esse acesso de ódio, a única coisa que ia acalmar o coração dele era ouvir, sabe o quê? O lamento das mulheres pelos mortos, quer sejam idosos, homens, soldados, meninos, jovens, adolescentes, crianças e bebês. Se for homem, tem que ter o bucho estourado na calçada, não vai viver. Se fosse nos dias de hoje, talvez, sabe o que as mulheres da terra de Nabal fariam? Sentariam-se na calçada e talvez dissesse o seguinte, essa é a justiça histórica. Finalmente está feita justiça. Finalmente esses homens vão compreender o que é ter as suas terras saqueadas e serem mortos à espada. Só que elas não pensam o que vai ser do dia seguinte. Dirigir o ônibus, quem vai levar para o colégio? Abrir a creche, quem vai? Faltou luz, quem sobe no poste? É quem? Descarregar os caminhões de madrugada para o mercado, vai quem se não tem mais homem? Quem vai? Quem vai? Aí domingo tem que fazer eleição de tudo, porque não tem pastor, não tem presbítero, tem diácono, tem zelado, não tem nada. Roda o boletim, mas o moço lá da impressora, ele era homem e morreu. Ih, rapaz, então vamos fazer o seguinte, mas vai dar para botar no data show? Tem que botar no data show. E como é que faz para imprimir? Outro dia a gente vê. Liga para o representante da Chamec. Não, mas ele era... também não... Minhas irmãs, nós hoje estamos vivendo um ardil. É o ardil da luta de classes. Preto contra branco. Rico contra pobre. Homem contra mulher. Mas não perceberam? Mulher contra mulher. Esse é o ardil. E talvez você no seu coração possa pensar, reverendo, desculpa, mas que bola fora, né? A gente tem que lutar para ter mais espaço. Você não percebeu? Pelas estatísticas, não tem mais igualdade. As mulheres já ganharam. Como é que traz de volta? É igualdade? Como é que faz de volta agora a igualdade? Não, já ganharam. Só que tem um problema. E o problema é muito simples.
Enquanto algumas competem para erradicar os homens de hoje, elas não observam os nossos filhos. Não observam os teus netos, tá, senhoras? Seus netos crescerão em um mundo onde eles têm cada vez menos oportunidades, só por serem homens. Pergunto para você nessa tarde, minha senhora, é isso que você quer do seu neto? E não vou nem entrar em outros fatores não, tá? Não vou nem entrar, por exemplo, como denunciações caluniosas, alienações parentais, nem vou entrar nisso aí. Porque sei que esse é um assunto que apetece a cada um de um jeito pelas experiências pessoais. Mas fato é, pergunto para você, qual o futuro que você quer para o seu filho? Se você ainda não é mãe, ou é mãe de criança pequena como o Pedrinho que está ali no colo? Qual o futuro que você quer para o seu neto? E se você é mãe de menina, se você é mãe de mulher, qual o nível do homem que vai se apresentar como seu futuro genro? É homem? Ou ele é apenas do sexo masculino? Se a gente pensar isso daqui a 10 anos, como estará o panorama? Daqui a 20 anos, como estará o panorama? Que mundo nós vamos deixar para filhos e netos? E como nós queremos que nossos filhos e netos sejam tratados por suas respectivas esposas? Mas isso é uma coisa que tem que ser resolvida entre nós. E para concluir, eu faço uma pergunta para vocês nessa tarde. Qual o nome do primeiro homem, do homem que Deus criou? Aliás, o primeiro homem que Deus criou segundo a sua imagem e semelhança. Qual o nome desse homem? Vamos, gente, vamos lá. Qual o nome? Não, mas vocês estão sem firmeza para falar isso? Qual o nome desse homem? Qual o nome da primeira mulher que Deus criou segundo a sua imagem e semelhança? Qual o nome? Deus chamou o homem de? E chamou a mulher de? Qual o nome? É bíblico isso, gente? Sim ou não? Vocês não têm firmeza? Ô, gente, vamos lá. Sim ou não? Perfeito. Gênesis capítulo 5, versos 1 e 2. Abra sua Bíblia aí. Gênesis capítulo 5, versos 1 e 2. Gênesis 5, 1 e 2. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Todos. Homem e mulher e lhes chamou pelo nome de, no dia em que foram, não entendi. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de, como que Deus chamava o homem? Como é que Deus chamava a mulher? Não. Está aí, ó, você está lendo. Você está lendo aí, está no seu colo aí. Vamos ler de novo. Homem e mulher os criou e os abençoou. E lhes, ou seja, Deus, lhes chamou os dois pelo nome de Adão. Quando Deus se referia a Adão, ele falava Adão. E quando Deus se referia a Adão, ele falava Adão. Sabe por quê? Porque para Deus os dois são um só. Por isso que Paulo diz, não há diferença entre judeu e grego, entre escravo e senhor, nem entre homem e mulher. Porque em Cristo nós somos um. Se Deus te chama de Adão e me chama de Adão, se Deus olha para todos nós e nos chama de Adão, vamos esquecer
essas lutas que no mundo inteiro estão plantando na nossa mente, estão plantando na mente dos nossos filhos, e que vai arrebentar o futuro dos nossos netos e nossos bisnetos. E por tabela, vai aumentar, infelizmente, o número de mulheres cada vez mais insatisfeitas, cansadas, tristes, depressivas, irritadiças e, infelizmente, com tendências suicidas. Por quê? Porque quando não há harmonia e não há equilíbrio, você tem desigualdade, você tem desarmonia, e não é possível fazer equilíbrio nisso. Criemos nossas filhas como Deus criou a mulher. Criemos nossos filhos como Deus criou o homem. Em Cristo nós somos um. E Deus nos chama de Adão, porque nós, homens e mulheres, ambos fomos criados à imagem e semelhança dele. Amém, minhas irmãs? Amém, meus irmãos? Amém, Adãos? Louvado seja Deus.